Irmãos, eu quero ser breve, ser rápido. Eu não sou aquele pregador eloquente, mas no livro de Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Eu estava comentando, antes de entrarmos na live, eu estava comentando com a minha esposa a respeito de trazer uma mensagem nesta noite. E comecei a vasculhar a Bíblia, lê-la e relê-la. E por um minuto eu queria falar sobre Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11, que fala a respeito da tentação de Cristo no deserto. E por um breve espaço de tempo, conversando com minha esposa, nós fizemos uma comparação muito interessante a respeito de Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, e Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11. E começamos a debater a respeito desta passagem, a qual nos fala que a serpente vence a criatura ou a imagem e semelhança de Deus no paraíso. E a serpente não se deu por vencida e tenta agora o Filho de Deus no deserto. E passando-se horas, se aproximando-se as horas, o coração acelera, porque é uma responsabilidade muito grande nesta noite. Eu já disse aos irmãos que eu não tenho muito esse hábito de pregar em live. Eu sou mais ao vivo, pessoalmente, que a gente se solta, somos mais desinibidos. Mas eu quero vos trazer uma mensagem da parte de Deus, breve, no tocante aí mais ou menos umas 3 horas de relógio, para nós adorarmos e glorificarmos o nome santo do Senhor. É importante salientarmos que Paulo está preso, e se olharmos o livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 15 ao 17, iremos entender que Paulo está 3 anos passando pela Arábia em solidão somente com Deus. E quando eu começo a ler Gálatas capítulo de número 5, segundo a declaração do texto bíblico acima, confirmada pelas experiências diária nossa cristã, há um incessante conflito espiritual no íntimo de cada cristão. É esse antagônico entre o Espírito de Deus, que quer que vivamos em santidade, em triunfo, e as nossas naturezas carnais, adquirida por Adão, adâmica, hereditária, com as suas maquinações pecaminosas, para levar o cristão à desobediência ao pecado. Amados, como eu tenho dito, e olhando sobre Gálatas capítulo 15, 16, há muitas passagens similares no Novo Testamento que referem-se à nossa natureza humana pecaminosa, herdada de Adão após a queda no Éden. Sempre propensa ao mal, à insubmissão à vontade de Deus. E quando eu leio Romanos, capítulo de número 8,
versículo a seguir, de 1 a seguir, eu faço um resumo do capítulo, eu vejo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade do Senhor. O que quer dizer isso? Que quando nós nos inclinamos para a vida carnal e obedecemos os desejos carnais, nos tornamos inimizades com Deus, tornamos inimigos de Deus, pois não somos sujeitos à lei de Deus, mas sim na vontade de pecarmos, na vontade de fazer a vontade da carne, e não na verdade de servirmos verdadeiramente ao Senhor. Eu começo esta mensagem dizendo que o crente tem duas naturezas, e eu quero expressar essas duas naturezas na vida de um homem chamado Jacó, que se encontra-se no livro de Gênesis, a primeira natureza dele, rapidinho, no capítulo 25, Gênesis capítulo 25, tem algo que me chama bastante atenção, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado para todos sempre. No capítulo de número 25, nós vamos encontrar algo que acontece na vida de Jacó, e o nome do Senhor tem que ser glorificado e exaltado para todos sempre. Poderíamos também, diante dessa natureza carnal e a espiritual, pegarmos como exemplo a vida de Ló, como ilustração do crente carnal. Mas nós vamos ficar somente na vida de Jacó. E se olharmos a vida de Jacó, nós iremos encontrar 7 fases da vida de Jacó, e cada fase ocorre em torno de um lugar diferente. E a primeira fase que eu vejo da vida de Jacó se encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 10 a seguir. Aqui no capítulo 28, do versículo 10 a seguir, diz que Jonas sai às pressas de Berseba, por ter lesado seu irmão Esaú, o qual por vingança planejou matá-lo, que está escrito em Gênesis 27, 41. Amados, quando eu vejo essa natureza no meio da nossa convivência, no meio da nossa cristandade, que existe crentes no meio da nossa congregação que ainda são enganadores, eles ainda são trapaceiros, são oportunistas, são exploradores, pelo fato de serem carnais. Então, quando eu começo a ser enganador, quando eu vivo no meio de uma irmandade que eu sou trapaceiro, compro e não pago, sou oportunista e exploro as pessoas pelo fato da bondade dela ser bondosa, eu sou enganador. Não sou mais um cristão vivendo na santidade espiritual, mas sim numa carnal. Muito tempo depois, Jacó vai mudar de vida, mas a sua trajetória até lá vai passar alguns detrimentos espirituais na sua vida. Jacó, ele sofre, ele faz muita gente sofrer por ser um crente carnal. E não é diferente na atualidade de hoje. Enquanto nós vivemos nessa máscara, ou aceitamos ser verdadeiramente cristão ou verdadeiramente carnais. Por que eu digo carnais? Porque existe crente que só ele é só espiritual quando tudo para ele vai bem. Quando tudo para ele está mil maravilhas.
Mas quando Deus leva ele a um processo, quando ele passa por circunstâncias ou adversidades da sua vida, ele pula do barco e volta à sua natureza pecaminosa como era antes. Aí eu vejo que ele faz muita gente sofrer, principalmente aqueles que estão ao seu lado, principalmente aqueles que lhe estendem a mão, por ele ser um crente carnal. E eu começo a olhar isto, e eu vejo que precisamos tomar uma atitude ou uma tendência, se verdadeiramente servimos a Deus no ímpeto de sermos verdadeiros adoradores, ou ficamos nos enganando a nós mesmos, dizendo que tudo vai bem e nada está aproveitoso em sua vida. Quando eu olho isso na vida de Jacó, eu vejo que existe muito cristão dentro da nossa casa que precisa ter um encontro imediato com Deus. Ele não anda em espírito, mas anda na cobiça da sua carne. E eu olho que Jacó passa agora de Berseba por uma ação enganosa, por uma ação trapaceira com seu irmão Esaú. E eu paro para analisar um pouco, irmã Rosilene. Você já notou que refeição mais cara do mundo foi essa que Jacó apresentou a Esaú? A um ponto de perder a sua primogenitura? Que prato de comida mais caro é esse? Eu paro para analisar que o diabo também é dessa mesma forma. Nos apresenta pratos maravilhosos, com danças sedutoras, como Herodia, com a sua filha, para pedir a Herodes a cabeça de João Batista. O diabo vem desta mesma forma. E o pecado também é a mesma forma. Danças sedutoras, danças enganadoras, que têm levado muitos dos nossos que estão dentro da casa de Deus, simplesmente passando um tempo e não vivendo uma vida contida em Deus. Precisa-se sair desse Berseba. Precisa sair deste lugar de engano. Precisa de sair desse lugar de ser trapaceiro, oportunista, exploradores, pelos fatos de eles serem carnais em sua natureza humana. Melhor levarmos essas pessoas, ou conduzirmos estas pessoas, como Deus conduziu Jacó, para ser despertado em Betel. Sabe por quê? Porque quando nós andamos de engano, tem uma hora que você vai dizer: chega, não aguento mais. Esta vida não é mais para mim. E eu preciso de um despertamento espiritual. Então, entenda uma coisa. Há lugares que marcam a nossa vida quando experimentamos ali algo da parte de Deus que nos traz profundas experiências com Deus, alterando o nosso curso de nossa vida, porque nós encontramos a Betel de Deus. Nós precisamos, dia a dia, experimentarmos profundamente algumas experiências com Deus. E eu ouvi o pastor que antecedeu a minha vida, ele dizendo: às 3 horas da manhã é o horário de experiência maior com Deus.
Tem um ditado que diz, o crente diz, a fila é menor. E a experiência que nós temos pela madrugada com Deus nos aprofunda, nos afunila ao Espírito Santo de Deus de uma tal forma que não dá tempo ou espaço para uma vida carnal. Mas se eu não busco, se eu não me regenero, não tem como eu ver a face de Deus. Em Betel, Deus desperta Jacó, o qual ele levanta de madrugada. Não é às 8 da manhã, não é às 11 da manhã, não é às 2 horas da tarde. Deus está dizendo assim, eu quero te despertar na madrugada. Eu quero ter uma intimidade contigo na madrugada. Eu quero que tu adentre comigo, alave a sua eminência, para que tu possa ter uma experiência para comigo. Deixa Deus usá-lo na madrugada. Porque Deus quer mudar a tua vida na madrugada. Deus quer mudar a tua vida de uma forma contagiante, para que todos aqueles que te vejam venham lhe dizer assim, verdadeiramente há uma mudança de Deus sobre a tua vida, e vão lhe pedir essa receita. E a maior receita, você diz, é pela madrugada. É pela madrugada. E na madrugada é que nós temos um encontro para com Deus. Já despertado por Deus em Betel, Jacó continuou falhando. E tem muito crente que é desta forma. Ele é despertado espiritual, ele começa a buscar a Deus, mas quando não vem a resposta da sua oração, ele desiste. Já não busca mais a Deus na madrugada. Parece que o peso bate nas suas costas e ele não vai mais. Entenda bem uma coisa. Quando Jacó continuou falhando, ele vai erigir naquele lugar uma coluna em vez de altar. A falha de Jacó é este. Tem muito crente levantando colunas em vez de altar. Tem muito crente buscando a sua vontade, os seus bel prazer. Se Deus não me der uma casa, eu não vou na igreja. Se Deus não me der um casamento, eu não vou na igreja. Se Deus não mudar a minha vida financeira, eu não vou na igreja. Irmão, não busque por interesse. Busque por aquele que ele é. Alá, abençoe. Pelo aquele que ele tem o poder de mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar a tua casa. Entenda bem uma coisa. Colunas são simplesmente fatos que acontecem na tua vida. Mas altares, ou altar, é uma vida de uma conduta libada com Deus, com a presença de Deus, afinado com o Espírito Santo de Deus. Como foi dito na mensagem anterior, quem tem ouvido, ouça. Então preste atenção. O teu ouvido tem que estar afinado, e só tem ouvido afinado quando você está no altar. Então deixe as colunas de lado e comece a visitar o altar de Deus nesta madrugada, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Em vez de termos formas, ou em vez de terem vidas consagradas em chamas, voltadas somente para Deus, tem pessoas que têm chamas voltadas aos desejos carnais, hábitos que Deus não aprova. E o nome de Deus não é glorificado nesta hora. A terceira fase da vida de Jacó que eu vejo. Entenda bem. Jacó vai para Harã. Jacó agora tem uma transformação imediata. E ele diz no 29:4, ele diz assim, e disse-lhe Jacó, meus irmãos, olha a mudança.
Meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Harã. Agora Jacó já chama o seu povo de irmão. Antes não era tão fraternal. Entenda bem uma coisa. Existe crente dentro da casa de Deus que quando ele está na sua vida carnal, meu Deus, é muito difícil. É muito difícil ter fraternidade entre irmãos. É muito difícil estar em comunhão. E antes de ser transformado, a primeira coisa que ele quer fazer dentro da igreja é levantar partidarismo, é levantar panelinhas, é falar mal de A de B, levantar rebelião contra os seus pastores, contra os dirigentes do ciclo de oração, da mocidade, das senhoras. Aí ele não chama de irmão. Mas quando ele tem a transformação de Deus, a gente tem até medo de dizer assim, verdadeiramente se transformou mesmo? Ou tu ainda é aquele questionador de levantar panela dentro da igreja? Preste bem atenção. Jacó ele sai de Beceba como enganador. E Deus está dizendo, saia de Beceba nesta noite. Deixe de ser enganador. Deixe de ser trapaceiro. Deixe de ser oportunista. Sabe por quê? Porque tem fases na nossa vida que precisamos mudar. Precisamos ter um encontro real com Deus. E hoje está tão difícil, amado, tão difícil nós ganharmos uma alma dentro da casa de Deus. Está tão difícil, amado, hoje, você fazer um culto de doutrina e chamar o povo para ouvir uma boa mensagem de Deus. Nós juntamos 8, 10, 12 pessoas. Mas quando é no culto de oba-oba, é milhares. Quando é um culto que damos vazões à consuficiência da carne, pula, dá cada pulo, aqueles balão de oxigênio subindo, com gás hélio, tremendo, amado. Mas quando você convida um povo para orar, para aprender a sã doutrina, meu amado, eu paro e fico perplexo. Porque aquilo que é para eles aprenderem, de fato, não querem aprender. Mas aquilo que não lhe interessa, eles fazem questão de estar no meio da contenda. E eu começo a olhar isso aqui agora, irmã Rosilene. O efeito transformador que opera em Deus, ou de Deus para nós, em nossa vida, ele faz nos tratarmos os nossos inimigos de irmãos. Porque houve um tratamento de transformação. E o preceito bíblico lá em Pedro 2,17 diz, amai a fraternidade. A escola do sofrimento, ela faz nos ensinar a amar os irmãos. Amar o teu pastor, amar o teu dirigente, amar a tua família. Porque é tão fácil, irmão. Nós falamos tão mal da família
e queremos que dentro da igreja tenhamos uma família unida. Se a minha família é desunida, como eu serei unido dentro da congregação? Se eu não trazer a minha família em união, não tem como eu ser um crente ou um cristão de fraternidade. Eu preciso aprender nesta noite a ser fraterno com os irmãos. Porque há uma transformação de Deus sobre a nossa vida. E essa transformação nos alegra, essa transformação nos faz ser grande. Presta bem atenção. Jacó, ele agora é sofredor em Peniel. Ou vice-versa, querendo mudar. Ele é sofredor em Harã e ele é transformado em Peniel. Que coisa linda. Ser transformado em Peniel é a melhor coisa que tem. Então, entenda bem uma coisa. O crente carnal é assim mesmo. Até anotei aqui uma coisa bonita. O crente carnal é assim mesmo. Por falta de temor de Deus e de sabedoria espiritual, ele não valoriza as coisas santas, celestiais e divinas. Sua visão só alcança o natural, o terreno e o humano. E se ele divisar os valores espirituais, ele procura obtê-los por métodos reprováveis, condenáveis e antibíblicos. O final dele é mau, é um final de morte. O crente carnal, ainda estou dizendo crente carnal, ele usa de muito fingimento, ele usa muito de engano, ele usa muito de mentira. Preste bem atenção em uma coisa. Se eu quero ter uma vida de adorador, eu preciso me libertar do fingimento. Eu preciso me libertar do engano. Eu preciso me libertar da mentira. Eu preciso tirar a minha visão, que alcança o natural, o terreno, o humano, e passar a dar valores espirituais, a qual Deus tem preparado para a nossa vida. Deixa eu finalizar nesta noite. E expressar, porque não dá tempo expressarmos toda a trajetória de Jacó. Jacó é enganador em Beceba, Jacó é despertado em Betel, Jacó é sofredor em Harã, Jacó é transformado em Peniel, Jacó é adorador em Siquém, Jacó se torna santo em Hebrom, Jacó se torna profeta no Egito. Alai de fácia. Meu querido e amados irmãos, para me finalizar, eu quero te convidar nesta noite para sermos adoradores a Deus. Sejamos adoradores de Deus em Siquém nesta noite. Porque perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. E o coração do adorador, ele é quebrantado nesta noite. Para mim concluir nesta noite. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Conclusão, para que nós possamos adorar a Deus e agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. A nossa natureza divina, que prevalece em nós e está no controle de Deus, devemos submeter-nos sem reservas, incondicionalmente, à vontade de Deus. Revelando assim, de um modo geral, o que a Bíblia Sagrada nos diz, e em detalhes do nosso dia a dia, que pelo Espírito Santo que em nós habita, sejamos um crente de regeneração. E nessa regeneração, operada pelo Espírito Santo, que venhamos tornarmos praticantes
da nossa natureza divina, mais praticante do que tudo na vida. Que possamos dizer assim, mas que percentual é essa da nossa natureza divina? Isso depende de mim e de você, desse percentual, de sermos submissos, sem reserva, à vontade de Deus, através do Espírito Santo. Que Deus assim nos abençoe e que o Senhor abençoe a esse grupo maravilhoso, esse grupo Vigília e Oração. A irmã Rosilene, que Deus te abençoe, que seu ministério cada dia mais cresça, fecundo na terra, o nosso irmão Damião, a dos anjos, e os demais irmãos, no nome de Jesus Cristo. Ande em espírito e mortifique a concupiscência da carne. Que Deus abençoe em nome de Jesus.